Olá, meu nome é Isadora e eu vou mostrar como foi minha iniciação científica no Unicamp, que buscou os impactos do aquecimento global e alterações na biodiversidade sobre comunidades aquáticas. Essas comunidades aquáticas estão sujeitas ao aumento de temperatura que acontece com o aquecimento global e elas são majoritariamente compostas por organismos que não controlam sua temperatura. Além disso, dependem da entrada de recursos foliares, que geralmente são folhas secas que caem da vegetação terrestre do entorno. A temperatura age sobre esses organismos ectotérmicos, reduzindo o tempo entre fases do desenvolvimento. Isso culmina em um adulto com tamanho reduzido. Mas como será que os recursos podem afetar esse processo? Será que eles compensam o efeito negativo da temperatura? Ou será que eles podem intensificar esse efeito, dependendo da sua composição? E o mesmo sobre populações. Será que a abundância de populações também reflete esses efeitos em taxas de natalidade, reprodução e colonização? O mesmo sobre biomassa. Como essa biomassa pode ser alocada em uma comunidade, né? E a gente também quer saber como as redes de interações mudam em relação a esses dois efeitos, se é que mudam. Então, dependendo das características físico-químicas que plantas possuem, diferenças na palatabilidade, labilidade e concentração de nutrientes e compostos secundários emergem. Isso influencia em quão consumidos esses recursos são. Então a gente consegue distinguir a qualidade deles e a diversidade funcional desses recursos. A gente quer contrastar esses dois efeitos para saber como cada um deles interage com a temperatura. Bom, então nossa pergunta principal é se os recursos são capazes de tamponar os efeitos negativos da temperatura sobre tamanho corporal, abundância e biomassa, e o que acontece com redes de interações. Para isso a gente usou bromélias, que são capazes de acumular água, detritos e redes tróficas. Submetemos um grupo ao aquecimento de 4 graus Celsius esperado até o ano de 2100, segundo projeções do IPCC, e 2 perfis de recursos, com qualidade e diversidade funcional. Essas combinações foram possíveis através de junções de diferentes espécies. Juntando tudo em uma imagem, a gente tem nosso bloco experimental, que contou com 10 bromélias, 5 aquecidas e 5 em temperatura ambiente, e distribuída ao longo delas as 5 combinações possíveis de recursos com os valores respectivos de qualidade e diversidade. Depois de coletar os indivíduos, nós agrupamos eles em grupos funcionais. A gente teve, então, filtradores, detritívoros e predadores. E então a gente calculou o tamanho, peso e biomassa de cada um deles. Calculamos peso, abundância e biomassa. E além disso, montamos as redes de interações tróficas. Esses são nossos resultados e a gente consegue ver que o tamanho corporal deles respondeu de forma bem diferente entre os grupos tróficos, né? Filtradores responderam aos 2 tratamentos de recursos, qualidade e diversidade funcional, de forma diferente. Eles parecem responder positivamente mais à qualidade. Detritívoros já reduziram seu tamanho em temperatura ambiente com a qualidade e aumentaram em temperatura aquecida. Predadores também tiveram esse efeito interativo, reduzindo seu tamanho em temperatura aquecida com a qualidade. E nem todos nem todos tiveram abundância e estoque de biomassa alterados. Apenas predadores que tiveram um aumento de abundância com a diversidade funcional e os detritívoros que também aumentaram seu estoque de biomassa com a diversidade funcional. Além disso, a rede de interação aumentou a sua conectância com o aquecimento. Isso significa que ela ficou mais complexa em ambientes mais quentes. Essa rede de interação pode refletir quão conectada está essa rede. Porém, como o número de espécies não aumentou, talvez a identidade delas é que importe. E talvez a gente sugere que a temperatura mais quente selecione espécies mais generalistas, o que facilitaria o aumento dessa complexidade. Então nós vimos 4 métricas de estrutura de comunidades: o tamanho, a abundância, a biomassa e a rede. E a gente vê que nem todos respondem da mesma forma e nem todas as métricas respondem. A métrica que mais respondeu foi o tamanho corporal, porque todos os grupos foram afetados nesse sentido. E talvez seja porque essa é uma métrica mais diretamente ligada aos recursos e à temperatura, porque isso afeta diretamente o metabolismo e nutrientes. Bom, para finalizar, a gente gostaria de lembrar que é importante juntar esses dois efeitos para entender como essas comunidades vão ser alteradas no futuro.
Então acho que era isso, espero que tenham gostado.